4:11, amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Item 5, 6 e 7. Item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizendo-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar desta maneira, admiraram-se eles da resposta e deixando-se retiraram. Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12 a 13 a 17. Item 6. A questão proposta a Jesus era movida pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nesta pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam o poder. Conforme a resposta, e citar contra ele a autoridade romana, os judeus dissidentes, mas Jesus, que conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Item 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral resumido sob a forma prática e usual e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é consequentemente daquele segundo o qual devemos proceder com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação desses seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que os seus sejam que respeitem os seus. Entenda-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto aos indivíduos em geral. Agora, o estudo desses 3 itens que li, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me pautarei baseado nos seguintes pontos: direitos, deveres, respeito, equilíbrio e o amor. Os ensinamentos de Jesus são atemporais, se aplicam a qualquer tempo. O próprio texto diz que Jesus sempre partia de uma circunstância menor para uma amplitude maior. Então, eu entendo que César, nessa amplitude que Jesus nos dá em todas as falas, é o mundo que a gente está inserido. É a família, é a escola, é o trabalho, é a comunidade, é o governo, são as instituições e todos os seres que nos cercam em cada uma dessas situações. A resposta de Jesus é de uma profundidade e abrangência quando ele diz: dai, pois, a César que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso que Jesus deixa bem claro, quando ele responde, a gente percebe que a resposta de Jesus existe 2 realidades para nós. A primeira nos remete ao mundo espiritual, que nos liga à verdadeira condição, à nossa verdadeira pátria, à nossa verdadeira realidade, de onde nós viemos e para onde iremos.
A segunda nos remete ao mundo material, que nós chamamos de escola, de estações que foram criadas por Deus, nosso Pai, para praticarmos suas leis, leis que estão gravadas na nossa consciência, mas adormecidas. Ou seja, nós estamos aqui estagiando no planeta, como a ciência diz, para adquirir verdadeiras propriedades que farão parte da nossa bagagem por toda a eternidade, que são as virtudes. Nós estamos aqui para adquirir essas virtudes diante da oportunidade que Deus nos concede. Tantas quantas vezes for necessário, até que não necessitamos mais passar por essas experiências. Ou seja, resumindo, são duas realidades bem distintas, onde precisamos aprender o que pertence ao mundo e o que pertence a Deus. Hoje somos seres de dois mundos, porque nós estamos encarnados. Nós estamos aqui revestidos de uma matéria que nos é dada a condição de seres corpóreos. Vamos respeitar como gostaríamos que nos respeitassem. Nós temos leis, nós temos que estar subordinadas a elas. São normas ainda tortas, mas que correspondem ao nosso nível. E isso é para frear nossos impulsos, senão cada um faria o que bem entendesse. Se eu pago tributo, se ele é mal aplicado, o problema não é de quem paga, mas o problema é de quem o aplica. E aí? Entra o outro lado, que é o da consciência de quem faz o mau uso. Já o nosso dever é contribuir para o bem de todos. Isto é um dever que nós não podemos usar Deus como desculpa, religiosidade como desculpa. Nós estamos sujeitos às leis e devemos reger um convívio equilibrado na nossa sociedade. O capítulo 11 do Evangelho, que é o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, será que quando cumprimos nossos deveres com a família e a sociedade estamos amando o próximo? A resposta é sim. Estamos dando o nosso melhor. Quando cumprimos com os nossos deveres para com a sociedade, também estamos respeitando o nosso próximo. Estamos, de certa forma, pois, respeitando o direito dele, como gostaria que ele respeitasse o meu também. Isto é uma forma de estarmos demonstrando o amor que temos por ele. É uma forma de estarmos praticando o amor que Cristo nos trouxe e ensinou. E desta forma cuidamos da criação de Deus. Então, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus, é tudo ao mesmo tempo. Jesus está unindo tudo. Jesus está falando, te equilibra e administra a tua vida. Uma coisa não pode interferir a outra. Agora eu abro um parênteses para ler os conteúdos que eu acho relevante, abordados pelo Padrinho Juá no livro Magia e Rituais da Umbanda, quando faz o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, dai a César o que é de César. Prosperidade, bem-estar, não é crime, se licitamente construída e sabiamente administrados. Portanto, dar a César seria utilizarmos a magia em toda a sua forma a fim de auxiliarmos os nossos irmãos sabiamente, sem tentar barganhar, mas sim pedir. Dar a Deus seria a utilização das orações, rezas e etc. Médios umbandistas, em atendimentos curativos ou mesmo em suas vidas, hajam com parcimônia, sigam o caminho do meio. Citação por Walter Barbosa. César e Deus estão dentro de cada homem, essencialmente. Dar a César o que é de César significa atender a necessidade formal material, de uma forma material. O Dharma do corpo, a fim de que possa abrigar o ser espiritual num processo cada vez mais profundo de autoconhecimento.
Uma outra citação, Vó Benta, por Leni Sivisky. Negra velha sabe que esse mundão está de cabeça para baixo. No lado material, os filhos andam desavorados pelas dificuldades de sustento de suas famílias, quando não em busca de supérfluos. Mas mesmo assim é preciso lembrar aos filhos que, embora estejam na matéria e sujeitos a ela, a vida real está no espírito imortal. É preciso dar mais atenção, se não prioridade, à essência em detrimento do restante, para que possa haver o equilíbrio dos elementos inerentes da vida na sua totalidade. Por último, minha lembrança, vou compartilhar uma minha lembrança de um exemplo mencionado pelo padrinho em sua sala de aula. O apóstolo Pedro, que nós, umbandistas, conhecemos, que milita na corporação Xangô, nos auxilia a sermos fortes, inabaláveis na fé, e bem como nos incita a evangelizar. Em determinada passagem no livro Paulo Estevão, realizou-se em Jerusalém uma das primeiras assembleias, reunião dos apóstolos. Na época eles eram muito perseguidos, por isso conseguiram esse feito somente anos após a morte de Jesus. A pauta dessa assembleia era discutir os rumos da igreja. Nesse inteirinho, o apóstolo Paulo relatou suas façanhas durante as viagens a terras distantes, de como fundou as igrejas, a evangelização e conversão pelo batismo. No momento surgiu um embate ferrenho entre o apóstolo Tiago, que defendia que os novos cristãos fossem submetidos ao ritual dos judeus de circuncisão. E Paulo defendia o contrário. Então coube a Pedro, intervir. Vou ler literalmente o que está escrito no livro. Irmãos, começou Pedro, enérgico e sereno. Bem sabeis, de há muito, Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescessem no reino de Deus. O Pai que conhece os corações deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo no dia glorioso de Pentecostes. As vozes falaram na praça pública de Jerusalém para que os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente, não compreendendo tantas controvérsias quanto a situação é tão clara aos nossos olhos. Então, Pedro optou pelo caminho do meio. A circuncisão deveria ser opcional, a exemplo de Deus, que nesse dia não separou circuncisos de não circuncisos. Fiquem com Deus, grato.